E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Ó, caderno na mão, livro, lápis, caneta? Não precisa, pessoal. Nosso tema de hoje, Idade Média, é para a gente bater um papo. A ideia hoje é exatamente a gente fazer uma desconstrução e uma reconstrução do que foi esse período tão fantástico e tão rico da história, que por muitos, e por muito tempo acabou sendo negligenciado, certo? Por isso a pergunta aí, o título do nosso vídeo hoje, Idade Média, verdades, meias verdades e muitas inverdades. Vamos fazer uma desconstrução. Então, fecha o livro, fecha o caderno, pega o chimarrão, pega um suco, pega um cafezinho, um chá e se prepara. Estão prontos então para redescobrir a Idade Média? Mas antes, não se esqueça, Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like. Idade Média, vem comigo! Bem-vindos ao canal Pensar Não Boy. Tudo bem então, pessoal? Estamos de volta. Pessoal, olha só que interessante. Por que eu resolvi fazer esse bate-papo sobre a Idade Média? Quando a gente estuda a Idade Média, a gente geralmente recebe um boom de informações para a gente estudar num período muito curto de tempo e a gente acaba, às vezes, não percebendo a grande riqueza que é a Idade Média. Eu amo a Idade Antiga, amo a história geral, eu sou um historiador apaixonado, mas certamente a Idade Média é o período da história, para mim, mais fabuloso, mais rico, mais fantástico, certo? Primeira coisa então, pessoal, por que a Idade Média ganhou essa fama ou essa desconsideração? Vamos pensar no próprio nome, começamos assim, Idade Média, média, um meio, Idade Antiga, período então dos gregos, dos romanos, dos egípcios, dos sumérios, grandes civilizações, um período da história riquíssimo. E nós hoje, período contemporâneo, mas antes disso, período moderno, período da Revolução Industrial. E o que a gente teve no meio? Teve um período aí que perdemos tempo. Por isso que esse período ganhou por muito tempo um nome, que foi o nome que eu aprendi na escola, que é uma pena porque ele tem uma influência gigantesca hoje ainda, que é a Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas? Vamos pensar quem é que deu esse nome à Idade Média. Muito bem. No início da Era Moderna aí, houve um grande movimento científico, um grande movimento de pensadores, conhecido como Iluminismo, Iluminismo, lumine, luz, o lumiar, nós, os archotes, incandescentes, que levamos a luz para iluminar aqueles que vêm das trevas até nós. Então, o Iluminismo foi um movimento científico, que surgiu como uma resposta ao grande domínio do cristianismo, da Igreja Católica, das próprias igrejas que foram surgindo depois, como o próprio luteranismo, a Igreja Anglicana e assim por diante. Muito bem. Quem resolveu pensar a história dessa maneira foram os iluministas, lembra? Os enciclopedistas, Diderot e d'Alembert. É a primeira vez que a gente vai tentar juntar um pouco do conhecimento num volume de livros aí, para que possa ser acessível ao maior número de pessoas. E quando nós vamos falar de história, o que a gente vai fazer? Então, vamos tentar delimitar um espaço. Obviamente já existiram historiadores antes, a gente vai lembrar principalmente de Heródoto, mas ninguém pensou de uma maneira sistematizada a história. Como eles eram os grandes pensadores, eles que estavam fazendo a enciclopédia, então era a resposta. Então, vamos dizer, a desforra da ciência em chamar aquele período de domínio da igreja de Idade das Trevas. Por isso que a gente ganhou o nome de Idade das Trevas. Mas foi a Idade das Luzes. A Idade Média, gente, foi o período simplesmente mais fabuloso da história. Um dos mais fabulosos, então. Não vamos também ser demasiados. Eu sou um apaixonado.
né? Quando a gente faz história lá e quando a gente está se formando, a gente meio que tenta se definir, eu dizer, eu sou um medievalista, né? Na verdade, faz muito pouco tempo que eu fui aprender muito mais ainda sobre história medieval e fiquei mais apaixonado. Bom, já vamos falar mais um pouquinho da Idade das Trevas, porque agora, a partir da gente entender primeiro o porquê, de onde veio o nome, nós vamos tentar agora fazer uma desconstrução. Bom, a historiografia sentiu essa necessidade, né, de delimitar os eventos históricos numa linha temporal. Para que serve isso? Para a gente poder se localizar. Agora, isso acaba engessando um pouco a ideia que a gente faz. Então, a Idade Média vai começar, segundo a nossa historiografia oficial, no ano de 476, quando Odoacro, então, retira do trono ou elimina o último imperador de Roma, Rômulo, né, Augusto. Legal, Rômulo Augusto deixou de ser imperador, pá, acaba a Idade Antiga e começa a Idade Medieval. Não é assim que funciona, né? Mas foi um marco. E quando é que ela acaba? 1453, quando Muhammad, né, liderando os turcos otomanos, toma Constantinopla, e no momento que ele tira o último basileus do trono, acaba a Idade Média. Né? Não é bem assim. Olha só, pessoal. Se nós formos pensar que em 1917, tá, a Rússia czarista da Revolução Bolchevique ainda tinha todas as características que vão caracterizar a Idade Média, a gente vê que, na verdade, essa delimitação de tempo ela é meia fraca. Tá? Mas e que características eram essas da Idade Média? Bom, entra o nosso segundo problema. Quando nós estudamos lá na escola o modelo feudal, que a gente considera como base, então, do modelo medieval, a gente não se dá por conta do seguinte: esse modelo é um modelo francês. E assim aconteceu na França. O senhor feudal é um manso servil, um manso senhoral, as terras comunais, a talha, a corveia. Esse é o modelo francês. Nós não podemos aplicar esse modelo para entender a Idade Média para o mundo inteiro. No restante da Europa, por exemplo, não funcionava assim. E aí eu faço a pergunta para vocês: e na China medieval? Gente, papel, pólvora, astrolábio, né? Invenções chinesas do período medieval. Né? E o Japão? Vocês querem me ver nervoso? Eu ouvi a seguinte frase: o Japão feudal. Não existiu sistema feudal no Japão medieval. Né? E a África, né? O continente africano, né? Com várias culturas extremamente dinâmicas, riquíssimas. E as Américas, que não eram só nesse período incas, maias e astecas. Eram muitas e muitas e muitas culturas geniais. Então, olha só, no momento que a gente já delimita numa data o início e uma data o fim, nós já estamos entrando num campo perigoso. E quando nós resolvemos pegar aquele modelo de um único lugar, que é o francês, e expandir ele, dizer que esse é o modelo do mundo inteiro, aí nós estamos incorrendo num erro gravíssimo. Mas por que o modelo francês? Então, olha só, os iluministas, né? Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, franceses. Eles não são culpados, mas eles vão pensar o mundo a partir da ótica deles, da lógica deles. Tá? Surgiu aí no início, então, entre guerras, no nosso século XX, uma outra escola de pensamento que foi a grande revolução na história, tá? Que é a escola dos análises, que dizia que, em vez de nós estudarmos a história dos grandes heróis, nós devíamos estudar a microhistória. O que aquele fulaninho que morava naquela casinha, no final daquela ruazinha, fazia, pensava, escrevia, produzia. É como se até então a história fosse um quebra-cabeça gigantesco de 1000 peças, que a gente só tivesse uma peça aqui e uma peça ali. A microhistória se propôs a fazer uma coisa que obviamente também não é história completa. Tá? E seria achar essas outras pecinhas menorzinhas que vão dando um contorno maior, que vão fazer a gente entender maior o impacto dessas outras pecinhas que já estavam colocadas. Só que a escola dos análises vai se propor a fazer essa microhistória através de pesquisas em arquivos, principalmente em arquivos de igreja, em cartórios, em documentos, em livros escritos por certas pessoas que nunca foram publicados. Só que a escola dos análises ficava na França. E a gente está falando de um período que não é esse período tecnológico nosso, de internet. É um período
entre Primeira e Segunda Guerra Mundial. Marc Bloch, Lucien Febvre, Jacques Le Goff, né, grande referência aí, a Regine Pernot, vão escrever sobre o lugar de onde eles podiam se mexer e pesquisar. A Regine Pernot mesmo, que é uma historiadora pouco estudada no Brasil, e tem um livro muito legal, chamado o seguinte, Idade Média, o que não nos ensinaram. Tá? Quando você pega o livro dela e lê todas as questões que ela propõe no livro, tu vai ver que ela está falando e ela está delimitando a análise dela, a pesquisa dela, para a França. Tá? Então, primeira coisa, vamos lá, pessoal. Esquecer nunca mais. Vamos fazer um juramento juntos aqui comigo. Levantem a mão e digam o seguinte: eu, fulano de tal, né? No meu caso, Fernando Faoro Matei, jamais, a partir da data de hoje, usarei o termo Idade das Trevas para me referir à Idade Média. Eu juro. Muito bem. Tem uma propaganda que passa na TV sobre internet, né, velocidade de internet, e aparece, né, a hora que vai acontecer alguma coisa, tranca a internet. E daí entra a voz do narrador e diz assim, saia do período medieval. Que raiva é isso, gente? Vamos parar de associar período medieval com um período de coisas ruins. Olha só, pessoal, eu citei os chineses, né, pólvora, papel, astrolábio, principalmente a partir das cruzadas, que nós vamos conseguir unir novamente o mundo medieval, esse ocidental que a gente estuda, com o mundo islâmico, nós vamos ter um boom de conhecimento na Europa. Mas antes disso ainda, né, a gente sabe que a partir então do século VIII, os mouros, né, os sarracenos, vão invadir aí o sul da Europa e vão tomar toda a Península Ibérica, vão tomar o sul da França, a região de Marseille, vão pegar até um pedaço aí da Córcega e outras ilhas aí no Mediterrâneo, e eles vão fundar alguns centros de estudo fantásticos. Sevilha, Granada, Toledo, cidades que vão ser, durante a dinastia abássida, vão ser o grande fervor cultural da Europa. Tá? Então, mesmo que os iluministas quisessem fazer essa crítica a um mundo cristão medieval, eles não podiam esquecer que essa Europa mesmo, da Idade Média, que teve contato com os islâmicos, era uma Europa que bombava na questão da cultura. E outra coisa, dentro do mundo cristão mesmo, vamos tentar imaginar, vamos deixar de lado um pouquinho o mundo islâmico, a grande contribuição do mundo islâmico, que foi muito grande. Mas eu vou deixar o mundo islâmico para tratar num outro vídeo, quando a gente for falar de cruzadas, onde eu quero trazer para vocês a visão cristã e a visão islâmica das cruzadas. Né? Tem um livro muito legal que eu li há pouco tempo, que me contribuiu muito para o meu pensamento, que é A Cruzada Vista pelos Árabes. Né? Eu já tinha uma visão muito legal a respeito da figura do Saladino, né? Em comparação com Ricardo, Coração de Leão, representando os cristãos, e Saladino, ou Saladino, representando os islâmicos, de ver que a história não foi exatamente bem como nos contaram. Tá? Mas, deixando de lado então esse mundo islâmico, o Jacques Le Goff, aí, que é um dos grandes escritores, falecido então há pouco tempo ali, um dos grandes escritores do mundo medieval cristão, Jacques Le Goff vai fazer um recorte. Dentro dessa Idade Média, ele vai ter um período que vai entre 1150 e 1250, que ele vai chamar de Idade das Luzes. Por quê? É a idade das grandes construções, das grandes catedrais. Né? Vou botar 3 aqui do lado para vocês. Notre-Dame, Chartres, a Catedral de Colônia. Tá? Obras monumentais que são desse período aí. Tá? E nunca mais foram repetidas. Tá? Ninguém nunca mais conseguiu construir nada parecido. Tá? A partir também aí do século XI, final do século XI, com a invasão dos normandos, então do continente do norte da França para a Inglaterra, nós vamos começar as grandes construções dos castelos medievais, aqueles castelos medievais tradicionais que a gente costuma ver. Porque isso eu já fiz uma desconstrução em sala de aula também com os alunos. Quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa logo em castelo. Calma. Né? São paliçadas, né, feitas de madeira, aquele castelo, aquela estrutura de pedra vai demorar um pouco para surgir. Legal. Um outro assunto que eu queria colocar para vocês então hoje, antes da gente encerrar, é a questão da mulher. Olha que coisa interessante, a gente costuma pensar
em função principalmente o que? Da Santa Inquisição, do Tribunal da Santa Inquisição, né? Baseado nesse livro aqui do lado, o Maleus Maleficarum, ou o Martelo das Bruxas, né? Dentro desse número que é aceitável, de mais ou menos talvez 80 mil mulheres que tenham sido mortas ou queimadas na fogueira, que a Idade Média foi um período em que a mulher sofreu muito. Não é verdade, tá? Talvez, pensando na história da Europa, desde a Antiguidade, nenhum outro momento as mulheres foram tão valorizadas ou tiveram um espaço tão grande. Tá? Nós temos registros de cartório do tempo dos burgos do século XII, de mulheres casadas, abrindo seu próprio negócio com seu próprio dinheiro. Tá? Matilda, rainha da Inglaterra e da França, Leonor da Aquitânia, rainha da França, rainha da Inglaterra, provavelmente a mulher mais poderosa e uma das pessoas mais ricas e poderosas de toda a Idade Média. Tá? Joana d'Arc, que lidera os exércitos franceses na Guerra dos 100 Anos, né? Faz os franceses reagirem, retomarem a ponta. Santa Teresa d'Ávila, autora do Castelo Interior, olha só, uma doutora da igreja, que escreveu muito. Aliás, essa parte da mulher é interessante, porque muito se associa a desvalorização da mulher com a influência da Igreja Católica. Esqueçam isso. Tá? A ascensão de Nossa Senhora, ou a ascensão de Maria, como sendo alguém que bate de frente aí com a Santa Trindade, vou até além. Alguém que era muito mais amada e muito mais adorada do que a própria Santíssima Trindade, vai ser durante a Idade Média. Tá? Olha só quantas igrejas vão ganhar o nome de Notre-Dame, Nossa Senhora. Tá? Mulheres canonizadas, nunca tivemos tantas mulheres canonizadas, tantas santas, como tivemos durante a Idade Média. Tá? Então a Igreja Católica de maneira alguma desvalorizava a mulher. Pelo contrário, tá? A mulher nunca foi tão valorizada como durante esse período. Obviamente, sim. A partir do final da Idade Média, a partir da reativação do Tribunal da Santa Inquisição, que já existia desde o século XIII, a mulher vai ser a grande fonte aí de perseguição. Mas tem um porquê. A partir das cruzadas, então, muito do conhecimento do mundo antigo, do mundo grego, que foi preservado no mundo islâmico, vai voltar para dentro da Europa. As grandes universidades, né? A Universidade de Bolonha, a Universidade de Coimbra e outros grandes centros de estudos vão surgir a partir aí do final do século XI, principalmente se fortalecer no século XII, e é graças, olha que coisa louca, gente, é graças ao Renascimento, ou seja, aos renascimentos, melhor, ao resgate daquela cultura romana e cultura grega, que a mulher vai perder espaço na história medieval, ao final da história medieval e principalmente na Idade Moderna. Então olha o tamanho dessa desconstrução. Tá? A mulher durante boa parte da Idade Média, a maior parte da Idade Média, era uma mulher valorizada. Lembrando também o seguinte, essa Europa que vai surgir, essa Europa feudal que vai surgir, da alta Idade Média, é uma Europa que vai utilizar as estruturas do Império Romano, mas vai ser uma Europa de uma cultura germânica muito forte. E entre os germânicos, as mulheres sempre tiveram um espaço muito forte, sempre foram guerreiras. Olha o exemplo das Valquírias, só para citar. Olha a mitologia nórdica, olha a importância das mulheres. As mulheres sempre foram importantes. Tá? Então, assim, e a Igreja Católica, que vai nascer vai ser o cimento entre a cultura romana remanescente e essa cultura germânica que está chegando, vai elevar a mulher a um status diferente do que ela tinha na antiguidade. Tá? Através do quê? Principalmente através da figura de Nossa Senhora. Também é a época, né, do amor cortês, né, dos romances de cavalaria, da mulher sendo então endeusada. Tá? Aquela ideia que a gente vê de donzela presa em torre, em castelo, gente, isso é fábula. Tá? Isso vai ser são fábulas surgidas durante o romantismo, que vai resgatar uma ideia de bucólico desse período medieval. Tá? Os romances arturianos, o círculo arturiano, que vão surgir na Idade Média, mas vão ser resgatados com força aí no período romântico. Por que eu falo isso? Porque eu sei que tem aqui mulheres, alunas principalmente, que vão
dá pulo por causa dessa história da mulher bonitinha, sendo valorizada. Mas que legal também isso, eu não acho isso tão terrível assim. Mas a mulher teve muito espaço. Então é o final da Idade Média, quando a mulher vai ter, então, quando a cultura greco-romana volta com toda a força para dentro, tá, do mundo medieval ocidental, que a mulher começa a perder espaço. Pensem nisso, pessoal. Tá? Não vamos mais associar, então, terminando nosso vídeo, não vamos mais associar Idade Média com a Idade das Trevas. Tá? Idade Média como um período, um recorte histórico, tá? Que começou aqui e acabou aqui de uma maneira exata e que valeu para o mundo inteiro. Não, aquele modelo que a gente estuda, lembrando, é o modelo francês. Terceiro, não vamos esquecer que direitos humanos, né, a questão da valorização da mulher é uma coisa que vem surgindo a partir do humanismo do Renascimento. Porque a Idade Média a mulher teve um espaço muito maior. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A nossa ideia hoje era assim, só uma introdução para a gente repensar quando a gente fala de Idade Média. Tá? Mas isso também não desvaloriza tudo aquilo que a Idade Média tem de mais fascinante para nós. A ideia de cavaleiros, de castelos. Eu me atraí para a Idade Média exatamente por causa disso. Tá? Nós vamos ter um vídeo falando só sobre o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, por exemplo, a obra do Tolkien, magistral, ela é baseada muito na mitologia nórdica, na mitologia céltica, nesses romances de cavalaria, certo? Idade Média é maravilhoso. Tá bom, pessoal? Então, um beijo a todos, né? Sempre lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho e deem um like. Até a próxima. Tchau, tchau.